boa noite. Uma alegria vê-los aqui nesta noite. E nós vamos dar continuidade a esta série que eu intitulei As Características de uma Igreja Saudável. Existe um movimento chamado cristianismo progressivo, que está colocando em questionamento todas as verdades essenciais que nós acreditamos. Então nós estamos vivendo um momento onde nós precisamos saber no que nós realmente acreditamos e nos firmarmos melhor na nossa fé. Então, se nós queremos uma igreja saudável, nós precisamos saber quais são as características de uma igreja saudável. Então, eu vou recapitular os pontos que nós vimos até aqui e daí nós vamos entrar no ponto de hoje. Nós vimos que a primeira característica de uma igreja saudável é que ela tem um conceito correto de igreja. A segunda característica é que a igreja saudável, ela ensina a Bíblia. Não filosofia, não psicologia, não como o homem pode ganhar mais dinheiro ou ser mais feliz nessa vida. Ensina a palavra de Deus. Terceira característica de uma igreja saudável, ela sabe no que crê. E nós, então, optamos pelo credo apostólico, que é o credo mais antigo que se tem, para expressar as verdades essenciais em que nós cremos e que nos define como seguidores de Jesus. Também nós adotamos os 5 solas que vieram da Reforma. Com o credo apostólico e os 5 solas, nós temos a essência do que um cristão deve saber e deve crer. A quarta característica de uma igreja saudável é que ela faz distinção entre verdades essenciais e verdades periféricas. Quem questionar qualquer um dos 5 solas, quem questionar qualquer ponto do credo apostólico, não temos como andar juntos. Agora, há verdades que não são essenciais, elas são periféricas. Normalmente são aquelas verdades nas Escrituras que a interpretação, ela não é unânime, porque os textos não são claros. Tu consegue achar argumentos, muitas vezes, em prol de uma posição e outros em prol de outra posição. Exatamente porque não são claros, demonstra que não são essenciais. O Espírito Santo não faria isso com a igreja. Pegar verdades essenciais e torná-las incertas. Então, o que nós lemos aqui no credo apostólico, e quando nós mencionamos os 5 solas, nós sabemos que estas verdades bíblicas são claramente descritas nas Escrituras. Não há dúvida, não há discussão, não há divergência de interpretação. Agora, há outras verdades que nós estudamos na Bíblia que não são claras, e elas dão margem a outras interpretações. E, curiosamente, é aqui que a igreja tropeça, é aqui que a igreja se divide. Não nas verdades essenciais, mas nas verdades periféricas. Então, a igreja saudável, ela sabe distinguir, ela sabe identificar. Esta é uma verdade essencial, essa aqui é uma verdade periférica. Eu posso andar com meu irmão, mesmo discordando destes pontos secundários aqui, porque nós estamos em concordância nesses pontos principais aqui. Quinta característica de uma igreja saudável, ela guarda os sacramentos ou ordenanças, que são 2 sacramentos ou 2 ordenanças: o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Nós levamos a sério, nós guardamos, foi o Senhor que nos ensinou. A sexta característica de uma igreja saudável, ela é cheia do Espírito Santo. E nós passamos os últimos 3 domingos falando sobre o que significa uma igreja ser cheia do Espírito Santo e se mover no poder do Espírito Santo. E hoje nós vamos estar entrando na 7ª característica de uma igreja saudável. Ela anda
no Espírito Santo. E este é um ponto muito importante, principalmente para a nossa geração, que perdeu esta distinção do que é andar no Espírito e o que é andar na carne. Muitas vezes nós consideramos espiritual o que na verdade não passa de carnalidade. E consideramos carnal o que muitas vezes é espiritual. Então nós precisamos esclarecer o que significa andar no Espírito. E assim como ser cheio do Espírito é caracterizado pelos dons do Espírito, andar no Espírito é caracterizado pelo fruto do Espírito. Então nós vamos dedicar grande parte do nosso tempo nesta 7ª característica, definindo e explicando o fruto do Espírito. Amém? Então, o texto base em cima do qual nós vamos estar trabalhando ao longo, provavelmente, dos próximos 3 domingos, começando hoje, e daí talvez mais 2 domingos até terminar, é Gálatas capítulo 5, começando no versículo 16 até o versículo 25. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. Coisas semelhantes a estas também, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas vamos começar falando sobre a importância de andar no Espírito. Na regeneração, o Espírito Santo ele efetua uma mudança radical no novo convertido, transmitindo a ele a vida de Deus e uma nova natureza. O que faz do cristianismo uma religião diferente de todas as demais é que em todas as outras religiões o homem é transformado de fora para dentro. Ele conquista a sua salvação, entre aspas, através das suas obras, através dos seus méritos próprios. E ele se esforça para melhorar. No cristianismo, algo acontece quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O seu sangue nos purifica de todo o pecado, o seu Espírito entra em nosso espírito e nos vivifica espiritualmente. E há uma transformação espiritual, real, verdadeira, sobrenatural. Por isso que Jesus fala em nascer de novo, ou nascer do alto. A pessoa, ela é transformada. E quem já presenciou a conversão de uma pessoa difícil, de uma pessoa que é uma grande pecadora, ou que se envolveu com as coisas deste mundo, uma pessoa que veio da sarjeta, ou foi tirado do lamaçal do pecado, podem testemunhar a mudança que a conversão faz. Eu lembro quando eu me converti, meus amigos disseram para mim,
Tu é uma outra pessoa, nós não te conhecemos mais. E olha que eu não era uma pessoa tão terrível assim. Mas eu vi pessoas, eu lembro uma vez, eu estava numa reunião e veio um irmão cheio de cicatrizes no rosto. Eu fui perguntar quem ele era um ex-presidiário que já tinha matado não sei quantas pessoas. Mas quando ele falava de Jesus, lágrimas desciam o seu rosto. Um homem que tinha sido violento, cheio de raiva e de ódio, tinha se tornado um cordeirinho cheio de amor e compaixão, por causa da transformação que a presença de Jesus faz na vida de um homem ou de uma mulher. Então, a conversão, ela é sobrenatural. Por isso que a Bíblia fala em nascer da água e do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele entra no nosso espírito e ele introduz a vida de Deus. E ele também introduz a natureza de Deus. E nós começamos a ser transformados de dentro para fora. Em 1 João capítulo 3, versículo 9, nós lemos: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Veja bem que algo é plantado no nosso mais íntimo, no mais profundo do nosso ser. Algo é plantado na forma de uma semente. É a vida de Deus que começa a crescer e nos transformar de glória em glória à imagem de Jesus. Isso não é esforço humano. Isso é o poder do Espírito agindo em nós. Todavia, essa transformação, ela não acontece automaticamente. Ser convertido, ser redimido, não significa que o novo convertido vai se tornar automaticamente perfeito. Restam fraquezas herdadas e adquiridas. Ainda há o mundo, a carne e o diabo para vencer. A fé deve ser fortalecida por meio de muitas provações. O amor deve ser amadurecido por meio de muitas tentações. Tendências e hábitos devem ser corrigidos. Se o Espírito Santo apenas agisse na regeneração, nos levando à convicção do pecado, ao arrependimento e à conversão, o novo convertido logo voltaria aos seus velhos hábitos, porque o repuxo é muito forte da parte do mundo, da parte da carne, da parte do diabo. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo, ele não age apenas na regeneração, ele continua a sua obra através da santificação. Diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificados pelo Espírito para a obediência e também a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicados a vós outros. Olha só, o Pai, ele tem a presciência da nossa conversão. O Espírito está envolvido com a nossa santificação para a nossa obediência. E a aspersão do sangue de Jesus que torna tudo isso possível. Mas é obra do Espírito nos transformar de glória em glória à imagem de Jesus. Logo que eu me converti, meus irmãos, a minha experiência foi muito interessante, porque eu não tive um discipulador, não tive alguém para me orientar. Eu fui um autodidata desde o começo. E eu lembro entrando numa livraria evangélica e vendo um monte de livro cristão, e eu entrei em desespero, porque eu pensei, eu vou ter que ler tudo isso para daí poder ser um cristão maduro? Graças a Deus que teve alguém que pôde me dizer que não, que bastava eu conhecer a Bíblia, e que a Bíblia, ela seria mais do que suficiente com a ajuda do Espírito Santo para eu aprender a andar com Jesus.
nós precisamos ter esta compreensão que esta obra de regeneração e depois esta obra de santificação é feita pelo Espírito e é uma obra progressiva. E ela é de dentro para fora. A princípio, o Espírito de Deus, ele permite muitas coisas que são incompatíveis com a sua natureza sagrada. Então, aos poucos, ele vai atacando-as, uma após outra, até nos tornarmos semelhantes a Jesus. Uma vez eu ouvi a seguinte analogia: o Espírito de Deus, ele chega na porta da nossa casa, a casa do nosso coração. E ele bate e pergunta se ele pode entrar. E quando nós deixamos ele entrar, ele nos apresenta a Jesus. E a partir deste momento, ele e Jesus começam a nos desafiar a entregar tudo para ele. Então ele começa primeiro dizendo: eu quero a tua sala. Se tu diz sim, ele começa a reorganizar a mobília dentro da sala do teu coração. Depois ele pede a tua cozinha. Ele vai lá e começa a ver as louças que não foram lavadas. Ele começa a trabalhar na tua cozinha, a cozinha do teu coração, te ensinando a cozinhar, te ensinando a lavar e limpar e secar. Como minha esposa fez comigo quando a gente casou. Depois ele vai para o banheiro e olha para o banheiro e diz: esse banheiro também eu quero reformar, eu quero mudar muitas coisas. E a gente diz: pode entrar, Senhor, pode entrar, Espírito Santo. Daí ele vai para o nosso quarto. E às vezes no quarto, no lugar secreto, ele diz: eu quero ser Senhor aqui também destas áreas da tua vida, que ninguém vê, ninguém sabe. E muitas vezes é nesse momento que a gente diz não. Aqui não. E no momento que tu diz não para o Espírito Santo, na sua obra santificadora, ali a tua vida cristã para. Ali tu não avança mais, porque ele não vai adiante contigo até que o teu quarto seja o quarto dele. E eu já me encontrei com pessoas que eu amo, que estão na igreja tanto tempo, se não mais tempo do que eu. E depois de 20 anos, de repente um dia a gente se encontra num supermercado, numa loja ou numa congregação qualquer. E eu vou e começo a conversar com aquela pessoa. E eu me deparo com uma pessoa que, apesar de 20 anos que a gente não se vê, ela continua a mesma. As mesmas dificuldades, as mesmas lutas, as mesmas deficiências de caráter. Eu coço minha cabeça e eu digo: como que isso é possível? A resposta é muito simples. Em algum momento do caminhar dela com Jesus, o Espírito Santo diz: eu quero esta área da tua vida. E a pessoa disse: não. Ali tudo para. Ali o Espírito Santo, ele vai acampar e ele vai ficar trabalhando naquela área até a volta de Jesus ou até tu morrer. Mas ele não vai adiante. É um processo. E esse processo, ele tem uma lógica bíblica, uma lógica que vem do céu. E quando o Senhor pede algo para ti, a resposta tem que ser sim. Não pode ser como Pedro, que quando Deus disse para Pedro: mata e come, Pedro disse: não, Senhor. Como que tu vai numa mesma frase dizer não e em seguida Senhor? São simplesmente duas palavras que não combinam uma com a outra. Não tem como, na mesma frase, dizer não, Senhor. Pois Pedro disse. E Deus não aceitou. E Ele nunca vai aceitar também que nós digamos não para Ele. Ele nos ama demais. Então, tem muitas pessoas na igreja que, ao conhecê-las, a gente percebe que elas estão estacionadas em diferentes fases da sua fé. E elas estão estagnadas lá, estão paradas lá. Evidentemente que se a pessoa ficar muito tempo estagnada numa determinada área da sua vida com Deus, isso vai levá-la a regredir.
E ela vai começar a perder seu amor, sua paixão, seu interesse. Porque a vida cristã é como subir um morro com uma bicicleta sem freio. Tu não pode parar de pedalar. Ou como tu subir um rio acima, remando, tu não pode parar de remar, porque a correnteza está indo no sentido contrário. Então nós precisamos sempre estar indo contra o mundo, contra a nossa carne, contra o diabo, dizendo sim para o Senhor. E nunca dizendo não. Então o Espírito, ele tem este trabalho precioso de progressivamente, ele trabalhando conosco e nos transformando aos pouquinhos a imagem e semelhança de Jesus. O mais lindo de tudo isso é que um dia eu lembro dizendo para o Senhor, Senhor, está difícil. Tu está tocando em áreas da minha vida que está difícil de eu me render, de eu entregá-las para Ti. E foi quando eu ouvi algo no meu coração que eu achei precioso, eu creio que foi a voz do Senhor. E foi isso que eu ouvi. Ele disse, Wilson, sempre que eu aponto uma área na tua vida para mudar, eu estou apenas te avisando que meu espírito já começou a trabalhar. Quando nós damos o sim, é Ele que age, é Ele que transforma, é Ele que muda. Ele pede o nosso sim, mas a obra da transformação é Ele, é sobrenatural. O fruto do Espírito é tão sobrenatural quanto os dons do Espírito. É o mesmo Espírito. Então, tem uma área que tu ama demais, ou tu acha que tu nunca vai conseguir te libertar dela. Mas se Ele tiver o teu sim, Ele vai te transformar. Ele vai te libertar. E tu vais mudar. Por isso, a vida no Espírito é tão importante para o cristão. E é desta vida que Paulo fala em sua carta aos Gálatas. Esse texto que lemos, do capítulo 5 de Gálatas, está tratando exatamente deste assunto da vida no Espírito. Esta vida no Espírito que traz a transformação por meio da santificação. No capítulo 5, então, Paulo, ele compara a vida no Espírito com a vida na carne. E ele instrui seus leitores a andar pelo Espírito em vez de satisfazer os desejos da carne. Ele fala de um conflito entre o Espírito e a carne. Então, nós sabemos que neste processo de transformação à imagem e semelhança de Jesus, existe oposição e existe grande conflito. Se nós voltarmos para o texto, nós vamos ver que o texto, ele diz assim, o Espírito, ele milita contra a carne milita contra o Espírito, porque são opostos entre si. Aqui está falando de oposição, para que não façamos o que porventura desejamos fazer. Aqui fala de conflito. Mas quando somos guiados pelo Espírito, então algo acontece. E as obras da carne são confrontadas com a obra da cruz. Então nós precisamos entender que ao entregar as nossas vidas para Jesus, nós não estamos entrando num mar de rosas. Nós estamos entrando numa guerra. Uma guerra com o mundo, uma guerra com as trevas e uma guerra com o nosso próprio ego. Eu lembro antes de me converter, era muito mais fácil. A consciência acusava muito menos. E a liberdade era muito maior depois que eu entreguei minha vida para Jesus e o Espírito começou a apontar certas áreas que Ele iria transformar com a minha anuência, com a minha permissão. Eu percebi conflitos que eu não tinha, que eu passei a ter. São duas naturezas brigando entre si. Existe eu não sei se a gente chama de ditado ou parábola indígena, que conta de um homem que tinha 2 cachorros, um cachorro preto e um cachorro branco. E um dia
Um vizinho foi visitá-lo e viu aqueles dois cachorros brigando entre si, porque eles viviam brigando entre si. E o vizinho perguntou: qual deles é mais forte? E qual deles tem chance de ganhar nessa briga aqui? E então o índio disse para o seu vizinho: aquele que eu alimento melhor. Então, a verdade é, queridos, que até a volta de Jesus, nós estamos num conflito com o mundo, num conflito com as trevas e num conflito com o nosso próprio ego. E a vitória depende muito de onde nós estamos nos alimentando e em que nós estamos investindo. Então, o diabo, ele gosta muito de fazer isso. Ele gosta de nos distrair e tirar a nossa atenção daquilo que realmente importa. Ele pode fazer isso te dando muito. Ele pode fazer isso te levando à escassez. Então, eu sei de pessoas que tiraram seus olhos de Jesus porque receberam muito. Eu conheço pessoas que tiraram seus olhos de Jesus porque tinham muito pouco. E as duas extremidades são perigosas. Mas tem outras formas também de nós sermos distraídos. Mas a verdade é que vivemos dias onde nós temos que cuidar para não perder o nosso primeiro amor. Nós temos que cuidar para estar investindo naquilo que é eterno. Olhando para as coisas que são lá do alto e não aqui da terra. Para as coisas que são eternas e não temporais, investindo no nosso relacionamento com Jesus, investindo no nosso relacionamento uns com os outros, para que não enfraqueçamos neste conflito, nesta oposição que nós enfrentamos do lado de fora e do lado de dentro. Se dermos ouvidos a esta instrução do Espírito e realmente procurarmos andar no Espírito, então algo irá acontecer. Ao andar no Espírito, nós vamos começar a experimentar a vida do Espírito, que Paulo descreve como o fruto do Espírito, no singular. Muito tempo eu perguntei: por que no singular? Por que o fruto do Espírito? Por que não frutos? Porque são 9. São 9 características. Mas, no entanto, está no singular. É o fruto. Por que não frutos, como dons do Espírito? Por que fruto? Bem, aqui é a minha interpretação. Vocês podem discordar de mim. Eu acredito que está no singular porque está falando de uma personalidade e de um caráter, que é a personalidade e caráter de Jesus. Se nós andarmos no Espírito, se nós nos permitirmos ser guiados pelo Espírito, que são os dois verbos que Paulo usa neste capítulo 5, se nós andarmos, se nós formos guiados pelo Espírito, Ele vai nos conceder a sua vida, o caráter de Jesus. E este fruto do Espírito é a própria essência, a própria vida do nosso Mestre, do nosso Senhor. Quando este fruto se amadurecer em nós, então nós seremos semelhantes a Jesus. Outra coisa também que eu pensei, que fruto no singular, porque o que tem na Palestina ainda hoje, o que havia muito no tempo de Jesus, eram uvas, cachos de uvas. E um cacho era tido como um único fruto. Então, tu pega um cacho, que é um fruto, só que ele está cheio de uvinhas. Então, um cacho com 9 uvinhas, um fruto com 9 características que representam o caráter de Jesus. Então, essa é a minha forma de interpretar. Pode estar certo, pode estar errado, mas para mim, pelo menos, me satisfez. O fruto do Espírito, ele é composto, então, destas 9 qualidades. Quais são? Amor, alegria, paz, tolerância, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vocês vão ver que nós podemos separar estas 9 características do fruto do Espírito
em características que estão relacionadas com como nós nos relacionamos uns com os outros e características que estão relacionadas com a nossa vida interior. Domínio próprio, nossa vida interior. Alegria, paz, nossa vida interior, como exemplo. No entanto, mansidão, fidelidade, bondade, tem a ver com como nós nos relacionamos uns com os outros. Então, o Espírito Santo, ele está interessado em relacionamentos, com certeza. Mas ele também está interessado em trabalhar o nosso interior, para que a tempestade do lado de fora nunca seja uma tempestade do lado de dentro. E eu acho que uma das coisas que a igreja perdeu, a igreja da nossa geração, é exatamente isto: a capacidade de ter bonança do lado de dentro, ainda que haja uma tempestade do lado de fora. Porque muitas vezes do lado de fora tem bonança, mas do lado de dentro tem tempestade. E isso não deveria ser, não para quem serve a Jesus e tem o Espírito do Deus vivo habitando dentro de si. Há algo de errado com a nossa geração, porque é uma geração que não tem paz, que não tem alegria, que não tem domínio próprio. E, consequentemente, nós temos grandes dificuldades nos nossos relacionamentos familiares, no meio da igreja, no trabalho, colegas. Nós temos dificuldade com a mansidão, temos dificuldade com a fidelidade, com a bondade e com a benignidade. Temos dificuldade com a tolerância. Mas eu acredito que, em grande parte, as dificuldades que nós temos em nos relacionar é porque nós temos grandes conflitos interiores. Então, como alguém disse certa vez, para tu poder amar teu próximo, tu tens que poder amar a ti mesmo, né? Porque a Bíblia diz, amai o teu próximo como a ti mesmo. Agora, se tu é uma pessoa cheia de conflitos, logo não tem um amor próprio, então vai ser difícil tu amar o teu próximo. Essas qualidades que nós mencionamos, essas 9 características do fruto do Espírito, elas não são alcançáveis por esforço próprio. Muitas vezes eu já vi pregadores e até já li livros onde estas 9 características do fruto do Espírito são apresentadas como mandamentos. Olha, tu tens que amar, tu tens que ter alegria, tu tens que ter paz, tu tens que ter tolerância, tu tens que ter benignidade, bondade e fidelidade, tu tens que ser manso e tu tens que ter domínio próprio. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que esse fruto é do Espírito, tu mesmo não pode reproduzi-lo na tua força. Ele nos é dado pelo Espírito, na medida que nós cooperamos ao andar no Espírito, ao ser guiado pelo Espírito. O resultado disto é o fruto do Espírito, é a vida do Espírito. Então isso nós vamos ter que corrigir também, porque não adianta tu ir para os frutos da árvore, se a árvore está bichada e está morrendo em suas raízes. Cultiva a árvore, cultiva as raízes da árvore, cuida bem dela, coloca ela num solo fértil, e os frutos serão saudáveis, e os frutos serão bons. A obra do Espírito Santo, ela não é apenas negativa, no sentido que o Espírito Santo vem e mortifica a nossa carne. A obra do Espírito, ela também é positiva, no sentido que ela produz em nós o caráter de Jesus. E infelizmente, muitas vezes, a gente vive a vida cristã só lembrando do que não se pode fazer, né? Não posso isso, não posso aquilo outro, e a gente vive tentando não fazer o que não se pode. Lutando com estas coisas que nos atraem, mas que nos são proibidas. Como se toda a vida cristã se resumisse aos não pode. Eu já falei de Jesus para algumas pessoas e elas disseram para mim, eu não quero Jesus. Eu disse, mas por quê?
porque vocês crentes só não podem. Vocês não podem nada. É uma vida muito chata. Eu disse, não, tu está equivocado. A vida cristã não é só uma vida de não pode isso e não pode aquilo. Ela tem outros benefícios maravilhosos que substituem estas coisas banais e superficiais e temporárias. O teu amor é melhor do que o vinho. O vinho representando os prazeres desta vida e o amor dele representando essas verdades celestiais superiores. O teu amor é melhor do que o vinho. Então nós não devemos nos deter apenas naquilo que não se pode fazer e lembrar todos os benefícios de seguir a Jesus. Nós somos herdeiros juntamente com Ele de todas as coisas. E existe uma alegria, e existe uma paz, e existe um amor, e existe uma abundância de espírito, uma prosperidade de alma que nada nesta vida poderá nos dar. Quantos ricos e famosos são encontrados mortos no seu quarto ou no quarto do hotel por causa de overdose? Quantos estão se recuperando de vícios de bebida ou de drogas? A infelicidade, queridos, ela está entre a classe A, assim como está entre a classe D. Porque nada nessa vida realmente satisfaz. Foi o George Harrison que escreveu um artigo uma vez e ele disse assim: eu pensava que quando eu fosse rico e famoso eu seria feliz. E daí quando eu cheguei no topo da montanha eu descobri que eu estava totalmente só. E, infelizmente, ao invés de se voltar para Jesus, se voltou para Hare Krishna. Romanos 8,13 fala o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aqui está dizendo, se tu cooperares comigo, tu e eu, vamos vencer as tuas fraquezas, as fraquezas da tua carne. É o aspecto negativo da obra do Espírito. Mas em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18... diz, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Que coisa maravilhosa poder olhar no espelho e não ver mais aquela mesma pessoa que uma vez eu fui, mas ver uma pessoa diferente, que sabe o que é paz, que sabe o que é alegria, que sabe o que é perdoar, que sabe o que é ter paciência, que sabe o que é ter confiança, não ter medo, ser realmente feliz. É isto a obra do Espírito. Agora, eu quero fazer uma comparação rapidamente entre os dons do Espírito e o fruto do Espírito. E eu quero começar dizendo que tanto o fruto quanto os dons são igualmente do Espírito. O Espírito Santo, ele distribui os dons e o Espírito Santo produz o fruto. É o mesmo Espírito. Então, se tu já viu o Senhor curar um enfermo, expulsar um demônio, salvar um perdido, abrir olhos de algum cego, fazer algum paralítico andar, queridos, este mesmo Espírito é o que está te transformando à imagem e semelhança de Jesus. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, diz Paulo em Efésios. É o Espírito que está atuando em nós. Qual a diferença, então, entre os dois, entre os dons do Espírito e o fruto do Espírito? Bem, os dons são distribuídos de forma espontânea e por breve tempo, dependendo unicamente da nossa fé. Então, se alguém está enfermo, eu vou crer que o Senhor pode me usar para curar o enfermo. Eu vou impor as mãos, como diz em Marcos 16, 17, e eu vou orar pelo enfermo, crendo que o poder da cruz
que o nome de Jesus vai curar e levantar este enfermo. Amém? Mas é algo espontâneo, é algo instantâneo. É naquele momento, a unção vem, procurai o melhor dom. Qual é o melhor dom? Aquele que tu precisa para o momento que tu estás vivendo e enfrentando. Talvez o que tu está precisando é de fé ou de uma profecia. Talvez o que tu está precisando é de línguas. Talvez o que tu está precisando é de um milagre. Então, dependendo da necessidade, este é o dom do Espírito que tu deves buscar. Porque, como nós já falamos, as manifestações do Espírito são manifestações dele. Logo, porque nós temos ele, nós temos potencialmente os 9 dons. Ele pode manifestar qualquer um dos 9 em nossas vidas, em qualquer momento. Já o fruto é produzido por um processo gradual e depende do nosso cultivo. Para eu orar por um enfermo ou expulsar um demônio, eu apenas preciso pedir e crer. Mas para eu ser uma pessoa que tem paz e alegria no coração, eu vou ter que cultivar o meu andar com o Espírito Santo. É progressivo, não é instantâneo como os dons. Os dons são temporais, eles são para essa vida. Já o fruto, ele é eterno, e nós levaremos o caráter de Jesus conosco para toda a eternidade. 1 Coríntios 13, 8 a 10, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando, porém, vier o que é perfeito, isto é Jesus. Então, o que é em parte será aniquilado. Então, nós sabemos que Deus pode nos usar tremendamente nesta vida. Talvez entre nós temos evangelistas, tipo Ronald Bonk. Talvez entre nós temos mestres tipo Derek Prince. Talvez entre nós temos missionários tipo Woodson Taylor. Talvez entre nós temos intercessores do tipo Madame Guyon. Eu não sei de que forma o Senhor vai te usar, quais os talentos e dons que tu já tens ou que Ele vai te dar. Tu podes um dia pastorear uma igreja de milhares. Não importa se é um dom, se são 4 dons, tudo passa. Um dia envelhecemos, um dia morremos. Um homem de Deus que eu admirava muito e acompanhei por um tempo o seu ministério, pois o mês passado o Senhor o levou. A vida dele acabou. Com aquele enorme ministério, curando, libertando, fazendo campanhas em todo o mundo. Acabou. O que ele leva com ele? Não são os bens, não são os membros, não são os dons. Ele leva com ele o caráter de Cristo, que durante a sua vida, andando com o Espírito de Deus, ele formou. É isso que nós vamos levar, o caráter de Jesus. Então, isto é o mais precioso que nós temos a carregar e a cultivar. Mas é importante entendermos que ambos são a vontade de Deus, pois se complementam. Os dons representam habilidade e poder. Já o fruto representa caráter. Poder sem caráter são perigosos. Ter poder e habilidade sem caráter são perigosos. Agora, ter caráter sem poder é ineficaz. Não adianta tu teres compaixão de um paralítico se tu não podes orar para ele levantar. Não adianta tu ter compaixão de um homem atormentado por demônios se tu não pode, em nome de Jesus, o libertar. Então, eu chamo as 2 asas da águia. Nós precisamos do poder e nós precisamos do caráter para podermos ter uma vida frutífera para a glória de Jesus. Agora, focando no fruto do Espírito especificamente,
A principal característica de um fruto é que ele vem de uma árvore que precisa ser cultivada. O fruto ele não cresce assim de qualquer jeito. Tem que haver um certo cuidado. Senão pode ficar bichado, ou a terra não pode ser suficiente, as raízes podem não ter onde se aprofundar. Eu sei de algumas pessoas que têm suas hortas e entendem melhor do que eu como isso funciona. Tem uma casa perto da nossa, que eu e a Leide, quando a gente caminha, a gente sempre passa em frente daquela casa. E eu lembro quando o marido e a esposa estavam vivos, e era ela que cuidava daquela casa. Era uma casa de boneca. Tinha horta, tinha flores, tinha jardim. E era uma casa de boneca, a coisa mais linda. Daí um dia essa senhora de idade faleceu, ficou só o marido. De repente, tudo começou a morrer. E agora é só uma casa, com terra em volta. Então, o cultivo é muito importante. Em 2 Timóteo 2,6 diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Precisamos ter um coração de lavrador e estar disposto em investir no nosso jardim. Quais são as formas de cultivarmos, então, o nosso andar no Espírito? Tem 4 maneiras que eu vou mencionar aqui. Primeiro, nós devemos estudar a Bíblia. Nós temos que ler a palavra de Deus. Hoje o Rafael trouxe uma palavra tremenda. Fruto dele estar lendo a palavra de Deus. Como que o Senhor vai falar conosco? Como que Ele vai nos treinar? Como que Ele vai nos educar? Como que Ele vai colocar em nós a mente de Cristo, se nós não conhecemos as Escrituras? O diabo, a primeira coisa que ele faz, ele cega o nosso entendimento para a gente não entender as Escrituras. Principalmente se tu já esteve envolvido com as trevas, se antes de conhecer Jesus, tu esteve envolvido com espiritismo, ou batuque, ou alguma outra religião, é bem possível que na hora de tu ler a Bíblia te dá sono, na hora de tu ler a Bíblia tu não entende o que tu estás lendo. Isso é um espírito que tu podes repreender e expulsar. Tu podes orar e pedir, Senhor, me dá entendimento da tua palavra. A Bíblia é o único livro que é acompanhado do seu autor. Nós temos o Espírito Santo para nos ensinar, para nos instruir, para nos dar compreensão. E a Bíblia foi escrita para leigos. A segunda coisa é, temos que ter uma vida de oração. É orando que nós conversamos com o Senhor, é orando que Ele conversa com a gente. Orar não é só uma lista de pedidos de oração, orar também é louvá-lo. Orar também é ficar quieto e ouvi-lo, é separar aquele tempo para estar com Ele e dizer, Senhor, eu estou aqui, tu e eu, para nós conversarmos. Eu posso ouvir, eu posso falar, mas esse tempo é teu. Em momentos da minha vida onde eu estive muito cansado, muito estressado, ou muito incomodado, às vezes eu não tinha o que falar, não tinha o que dizer, mas eu separava aquele tempo e dizia, Senhor, esse tempo é teu, e é tu e eu aqui. A vida cristã, ela só faz sentido se tu anda com o teu Deus. Eu amo a igreja, mas a igreja, ela é fruto de uma intimidade com Jesus. Se tu frequenta a igreja e não tem intimidade com Jesus, tu está num clube social. E não tem como se alimentar somente daquilo que sai do púlpito. Ele quer filhos. E Ele quer se relacionar com cada um de nós individualmente. Ele quer que nós aprendamos a ouvir a sua voz. Então, a oração, ela é essencial juntamente com a palavra para aprender a andar no Espírito e ter como resultado o fruto do Espírito. Devemos cultivar a comunhão. Aqui entra a igreja. Aqui entra a importância de congregarmos. Há alguns que deixaram de congregar, acham que não é importante. Os chamados desigrejados, eles estão equivocados.
Nós precisamos uns dos outros. E se tem uma coisa que essa pandemia me ensinou, é as saudades que dá e a falta que se sente. Não é a mesma coisa assistir um culto da televisão. Não é a mesma coisa pregando para uma sala vazia, olhando para dentro de uma câmara. Entendeu? A presença, ela é diferente quando nós estamos juntos. E a Bíblia promete isso. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Significa que Ele está no nosso meio de uma forma diferente. Que Ele não está quando nós estamos sozinhos no nosso quarto. Ele está lá também, mas de outra maneira. É quando nós estamos juntos como igreja, que a presença vem, que os anjos vêm, que a glória vem. Nós precisamos desta comunhão, não só o culto público de domingo, nós precisamos dos pequenos grupos, onde nós vamos nos relacionar e exercitar os nossos dons e talentos. Nós precisamos do discipulado, onde nós vamos aprender a cuidar uns dos outros e não sermos apenas consumidores. Mas nós precisamos da família de Deus. Nós precisamos uns dos outros, até mesmo para crescer. Porque é ferro com ferro se afia. O crescimento maior na vida de um crente ocorre nos momentos de tribulação e nos momentos de conflito. Então é quando tu está em atrito com teu irmão que o Senhor está querendo trabalhar na tua vida. Assim como quando tu está enfrentando uma grande tribulação, é o momento que o Senhor está querendo trabalhar na tua vida. São oportunidades para o fruto do Espírito ser cultivado. Então, nós não fugimos dos conflitos. Nós corremos em direção a eles. Porque nós sabemos que o Senhor está no meio deles para ser glorificado. É perdoando, é servindo, é tendo misericórdia que nós vamos crescer e amadurecer. Por último, se submetendo à disciplina, número 4. E o que eu quero dizer com isso, submetendo-se à disciplina? Primeiramente, a disciplina pessoal. Nós temos disciplina para trabalhar, nós temos disciplina para estudar, nós temos disciplina para fazer outras atividades, até lazeres. Por que a gente não tem disciplina para as coisas do Senhor? Nós precisamos aprender a ter disciplina em relação às coisas do Senhor. Sem esta disciplina, a carne, então, é quem domina. É interessante como em Provérbios se fala de preguiça. Mas a pior de todas as preguiças é a preguiça espiritual. É quando a gente não quer investir naquilo que é eterno. Tem que ter disciplina. E daí existe a disciplina eclesiástica, que é uma questão que nós vamos estar tratando mais adiante, mais a fundo, a questão do governo da igreja, a questão de nos submetermos uns aos outros, a questão do discipulado, a questão do pastoreio, a questão da prestação de contas. O Senhor tem colocado autoridade sobre a nossa vida. Começa dentro de casa, dentro do lar, com os nossos pais, com o nosso cônjuge, marido, mas também na igreja, através dos nossos líderes e pastores. Se nós tivermos estas 4 práticas em nossas vidas, a palavra, a oração, a comunhão e a disciplina, nós estaremos cultivando um andar com o Espírito que vai gerar fruto do Espírito. Amém? Vamos ficar de pé. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal. Se você tem perguntas ou sugestões para novos temas, deixe aqui nos comentários.